Graças e paz, povo lindo e abençoado, amém? Quantos estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. Só os lindos digam amém. Aleluia, glória a Deus. Com Jesus a gente é lindo, amém, irmãos? Jesus transforma de dentro para fora e de fora para dentro. A gente fica lindo. Que bom, querido, que bom, minha querida, você está aqui nessa noite. Desejo do nosso coração é que o Espírito Santo de Deus continue falando e ministrando ao seu coração. Se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abri-la na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler a partir aí do versículo 1, querido e querida. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Amém, queridos? Senhor, apesar da minha vida, usa, Pai, eu agora para edificar a Tua igreja, Senhor. Fala através de mim, porque o Senhor conhece a necessidade de cada coração aqui, de cada vida. Essa é a nossa oração, na dependência de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, ela tem o seguinte tema: a corrida da fé. Quantos estão nessa corrida? A corrida da fé. É unânime entre os estudiosos do Novo Testamento, irmãos, que a carta aos Hebreus compõe uma mensagem que encorajam os cristãos a permanecerem na fé
principalmente nos últimos dias, que é os dias que nós estamos vivendo, que antecedem a volta do Senhor Jesus. Ela é direcionada a confrontar com os crentes, a confrontar com a descrença e a obediência, né? Para que eles permanecessem o quê? Firmes na fé, diante o quê? Da descrença e da desobediência de muitos, inclusive alguns que haviam o quê? Declarado a sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. A exortação desta carta é para que a gente mantenha a nossa fidelidade ao Senhor, independente das circunstâncias. Então, a carta aos Hebreus, ela foi escrita com o propósito de animar os cristãos do primeiro século, que estavam o quê? Que estavam debaixo de uma forte perseguição do imperador romano. Primeiro, do imperador Cláudio, ali 49 depois de Cristo, que chegou a expulsar todos os judeus ali de Roma, né? E depois de Nero, em 64, que trouxe uma perseguição terrível contra os cristãos, queimando alguns vivos, crucificando outros, lançando na cova dos leões. Então Nero perseguiu muitos cristãos. Por causa dessa perseguição, por causa dessa pressão, eles estavam o quê? Rejeitando a fé em Jesus. Alguns eles estavam voltando a praticar as práticas do judaísmo, da onde eles saíram, e outros estavam deixando de frequentar as reuniões da igreja, nas casas e no templo. Então, o escritor aos Hebreus, ele escreve essa carta para incentivar esses irmãos o quê? A permanecerem firmes na fé, a eles realmente firmarem os seus passos ali na presença do Senhor. Por quê? Porque a fé que eles carregavam era uma fé importante e precisava ser algo inabalável na vida daqueles homens. Por isso, a carta ela vai falar sobre a questão da apostasia, aqueles que estão se afastando do Senhor, daqueles que deixaram de congregar, né? E muitos eles estavam desanimando, muitos eles estavam desacreditando da mensagem de salvação em Cristo Jesus. E é por isso que o escritor aos Hebreus ele é tão incisivo em reafirmar, em apresentar Jesus, né? E a fé em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. É interessante, queridos, que a mensagem central da carta aos Hebreus ela é uma mensagem inestimável. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus ele está pregando sobre a supremacia de Cristo, sobre a suficiência de Cristo, tanto a sua supremacia, ou seja, a sua superioridade sobre tudo, sobre os anjos, sobre a lei de Moisés, sobre sobre os cerimoniais, sobre os sacrifícios, como também a sua suficiência, ou seja, Cristo era suficiente para garantir a nossa firmeza, Cristo era suficiente para garantir a nossa salvação. Por isso que você vai ver o escritor aos Hebreus sempre comparando Cristo com os anjos, Cristo com a lei, Cristo com Moisés, Cristo com os cerimoniais do Velho Testamento, com os sacrifícios, Cristo também com o sumo sacerdote, e a todos esses, Cristo é superior, Ele está acima de todas essas coisas. Por quê? Porque a nossa fé, irmãos, é uma fé que está acima de todas essas coisas, e é a fé que nos mantém firmes no Senhor. Então eu e você precisamos entender que a nossa fé não é uma fé em alguém qualquer, mas a nossa fé é no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no Cristo que venceu a morte, que ressuscitou e que está à direita do Pai e intercede por mim e por você, meu irmão. Essa é a fé, é nesse Cristo que eu creio, não no Cristo que está no sepulcro, não o Cristo que ficou na cruz, mas o Cristo que venceu a morte e hoje tem a chave da morte e do inferno nas mãos e reina para todos sempre. E está à direita de Deus, até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Então por isso o escritor aos Hebreus diz, olha, vocês não podem desistir da fé, vocês não podem desanimar da fé, porque o Rei dos Reis acredita em vocês, vocês também precisam acreditar nele. Então essa era a mensagem da carta para aqueles irmãos, diante daquela realidade de
perseguição e de que muitos estavam o quê? Abandonando a fé. Por isso, quando você olha para a carta aos Hebreus, irmãos, você vê uma divisão nessa carta, nos capítulos. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 4, 13, o escritor mostra para nós a supremacia de Cristo sobre os anjos, Moisés, a lei e o descanso sabático. Do capítulo 4, 14 até o 10, 18, o escritor nos mostra a supremacia do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio araônico e a suficiência do seu sacrifício por nós em relação aos sacrifícios oferecidos no Velho Testamento. Já no capítulo 10, de 19 a 13, 25, encontramos exortações finais para perseverarmos na fé e na santidade diante do Senhor nos últimos dias, nesses dias de perseguição, apesar das provações. Então, é assim que a gente pode dividir Hebreus e entender essa mensagem que aquele escritor quis transmitir aos seus leitores e também para mim e para você. É interessante que é nessa última sessão, nessa sessão de exortação, nessa sessão de encorajamento, irmãos, é que o texto que nós acabamos de ler nessa noite, ele está inserido. O capítulo 2, capítulo 12, ele está inserido. E qual que é a mensagem que nós vamos encontrar aqui? No capítulo 2, ele nos chama a não naufragarmos na fé em meio às lutas e perseguições, como forem o testemunho dos heróis da fé no capítulo 11. Nós temos que entender que ao estudar a Bíblia, irmãos, essa divisão de capítulos e versículos, ela não foi inspirada por Deus, ela não fazia parte do texto sagrado. Ela foi inserida no texto sagrado muitos anos depois, para facilitar o manuseio das Escrituras. Por quê? Porque antes as Escrituras eram em papiro e em rolo, então você tinha que desenrolar, imagine. Vamos ler lá Isaías capítulo 50, são 60 capítulos, irmão. Imagine um rolo, vamos esticar todinho aqui Isaías até chegar lá. Então, quando fizeram os livros, colocaram então capítulos e versículos, para o quê? Para que ficasse fácil. Olha, abre lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, você rapidinho abre. Mas isso não é inspirado. Então, muitas vezes, o texto, o capítulo, a divisão de capítulo, ela não respeita o conteúdo ou o teor do texto. Então, por isso, muitas vezes, para você entender, você tem que ler toda a carta de uma vez, não é? Então, o capítulo 12, ele faz parte do capítulo 11. No capítulo 11, o escritor aos Hebreus está falando sobre os heróis da fé, aqueles que vieram antes de nós e que pela fé eles permaneceram firmes, e por permanecerem firmes, eles venceram os obstáculos e desfrutam hoje do descanso do Senhor. Então o capítulo 12, ele é para mim e para você uma inspiração, uma exortação, o quê? A não naufragarmos na fé em meio às lutas e perseguições. O capítulo 12 é a continuação do 11, por isso ele começa com essa expressão, portanto. Ou seja, está sendo ligado a tudo aquilo que foi dito lá atrás. Portanto, corramos, com perseverança. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo o peso do pecado, de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então a ideia do capítulo 12, irmãos, é a ideia de perseverança. Ou seja, essa corrida da fé, essa caminhada com o Senhor Jesus, ela exige de nós perseverança. Ela exige de nós que venhamos o quê? A nos mantermos firmes. É como se o escritor aos Hebreus estivesse dizendo aos seus leitores o seguinte: uma vez que vocês sabem que Cristo é superior a tudo que vocês conhecem ou já experimentaram, que outros antes de vocês suportaram aflições semelhantes a de vocês e venceram, não desistam, continuem firmes. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo para mim e para você aqui no capítulo 12. E ele vai usar, irmãos, aqui, uma metáfora, uma figura de linguagem, para inculcar essa mensagem de perseverança em nós.
E que figura é essa? É a figura do maratonista. É a figura do corredor. Por isso que ele vai dizer para mim e para você: corra com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta. Então, o escritor aos Hebreus, ele apresenta a vida cristã para mim e para você como uma corrida. Agora, veja bem, irmãos, a vida cristã, ela não é uma corrida de velocista, né? De 100 metros, 400 metros, né? 1.200 metros. Ao usar aqui a figura da corrida, o escritor aos Hebreus, ele tem em mente a figura do maratonista. E você sabe quanto que é uma maratona? 42 quilômetros. 42 km. Então, o maratonista, irmão, o segredo dele não está na velocidade. Por quê? Porque se ele explodir na largada, o que vai acontecer? Ele não vai chegar no final, ele não vai cruzar a linha de chegada. Por quê? Porque ele gastou a sua energia. Para vencer uma maratona precisa do quê? Perseverança. E aí, irmão, eu já estou quase expert. Brincando, eu só corri uma de 5 quilômetros, irmão. Eu corri uma pequena maratona de 5 quilômetros. Estou virando atleta agora, daqui uns dias, falei, vou treinar agora. Só falta coragem para começar a treinar. Mas corri uma maratona de 5 quilômetros, irmão. Eita bênção. Falei, rapaz, vou tirar isso aí de letra. O povo lá de casa riu de mim. Na verdade, eu fui hostilizado nessa maratona. Porque todo mundo estava competindo contra mim, irmão. Todo mundo lá em casa. Nós vamos chegar na frente do Pai. Vamos chegar na frente do Pai. Né? A Leila chegou na minha frente e ela celebrou uma semana. Eu cheguei ela podia ter perdido para qualquer um, mas não podia ter perdido para mim. Não, eu cheguei na sua frente. Nem mesmo que fosse 1 minuto e meio, mas ela chegou na minha frente. Então, veja bem, irmãos. Para correr uma maratona é necessário o quê? Perseverança. Irmão, eu cheguei lá naquela maratona e falei, rapaz, eu vou arrebentar. Não tem para ninguém aqui. Vou ganhar esse negócio. Rapaz, irmão, e ó, eu fui para lá, vesti minha roupinha de corrida, peguei o meu tênis, sabe? Os meninos tirou sarro do meu tênis, queria que eu comprasse outro. Falei, rapaz, esse tênis seu aí, ó, esse tênis seu aí vai... Falei, rapaz, esse tênis é a extensão do meu corpo, eu e ele somos um só. Você está entendendo? Quando eu calço ele, é como se ele fizesse parte de mim, eu dele. Não sei o que e tal. E eu fui para lá, irmão. Foi 1.200 e poucas pessoas, né? Quando eu cheguei lá, irmão, aquele mar de gente, falei, cara, que legal, entrei lá. Como eu não era da elite, nós ficamos lá nos últimos dos últimos, irmão. E deu a partida e tá. Irmão, eu comecei, falei, rapaz, corri animado. Irmão, deu uma largada, acho que nós andou assim, nós não correu, acho que foi 500 metros, irmão, já... Falei, meu Deus do céu, não deu nem 1 quilômetro ainda, eu já estou morto, já estou acabado. Né? E, irmão, que luta para terminar aqueles 5 quilômetros. Falei, rapaz, eu pensei que eu não ia dar conta. Eu pensei que eu ia desistir. Teve uma hora que eu falei assim, rapaz, sabe uma coisa, eu vou desistir. Eu vou voltar para trás. Eu falei assim, mas que vergonha, rapaz. Eu vou voltar para trás, o povo lá de casa vai acabar comigo. Eu falei, nem que eu chegue em último lugar, mas eu vou chegar até o fim daquela maratona. Eu vou mostrar para eles que eu sou capaz. Então, veja bem, para vencer, querido, é necessário perseverança. Essa palavra corrida aqui, é interessante que no original da língua grega, ela significa aquele que agoniza. Então a figura do atleta é a figura daquele que agoniza, é daquele que luta para poder chegar ao pódio, irmãos.
Então é muito necessário que, para que a gente seja vitorioso nessa corrida da fé, que eu e você venhamos o quê? A perseverar. E você olha para a vida do atleta, irmão, a vida do atleta é uma vida de agonia. Por quê? Porque ele tem que ter restrições alimentares, ele tem que treinar, é uma vida de dores. Né? Irmão, eu terminei a corrida, eu estava inteiro. Eu gastei 45 minutos, irmão, para correr os 5 quilômetros. Eu não consegui correr tudo. Eu andava um pouquinho, corria um pouquinho, andava um pouquinho, corria um pouquinho, 45 minutos. Terminou a corrida, os meninos, e aí, pai, você está inteiro? Eu falei, estou inteiro, rapaz, estou, só o cerne aqui, rapaz, bruto, menino. Irmão, fomos para casa, tomamos café, fizemos almoço, ainda para celebrar, fizemos uma feijoada ainda, lá na casa do meu sogro, lá eu mandei aquilo para dentro. Irmão do céu, quando foi lá para 1h da tarde, bateu tudo que foi tipo de dor que podia, irmão, em mim. Nas pernas, no corpo, e eu falei, meu Deus do céu, e eu quase que não consegui voltar para casa de carro, e eu falei assim, ainda vou ter que pregar à noite, ainda, meu Deus do céu. Por quê? Porque exigiu demais, irmão. E a nossa vida com Cristo, apesar de ser uma vida vitoriosa, ela não é uma vida isenta de dores. Nós vamos ter que enfrentar lutas, nós vamos ter que enfrentar provações, irmão. Nós vamos ter que enfrentar uma disputa intensa, assim como numa maratona. A vida cristã, ela é bela? Sim. Ela é estonteante? É. Mas ela também é árdua. Por quê? Porque até mesmo Jesus sofreu. O escritor aos Hebreus, ele fala para mim aqui, ele fala para você aqui, olha, tenham, por exemplo, aquele que, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou, ele não desistiu, ele sofreu naquela cruz. Veja bem, e se Jesus sofreu, irmão, a nossa caminhada também não vai ser mamão com açúcar. Nós vamos ter que enfrentar provações, privações, lutas, adversidades, e vamos ter que perseverar diante delas. Por quê? Porque só perseverando que nós vamos manter firme na fé. Então, por isso, o escritor aos Hebreus, ele diz, corra com perseverança a carreira que lhe está proposta, irmão, que lhe está proposta. Então, o sofrimento na luta cristã, o sofrimento na vida cristã faz parte. Se alguém pregou para você e falou assim, olha, vem para Jesus e vai ser só mamão com açúcar, vai ser só mel, sinto lhe dizer que não pregaram todo o evangelho. Porque o próprio Senhor Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis? No mundo tereis? Tereis aflições, irmão. Ou em outras palavras, vai ter pancada. Vai ter dores. Vai ter exaustão. Vai ter cansaço. Vai ter dificuldades. Vai ter obstáculos a serem rompidos. Mas Jesus não concluiu a sua fala nisso. Tende bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Sabe, irmão, não tem nada mais gratificante do que cruzar a linha de chegada. Não importa. É bom que, é claro, se foi em primeiro, né? Tem um irmão, inclusive, ele é lá da primeira igreja de Sapezal. Ele ganha tudo. É o Neipinho. Tudo que tem. Ele ganhou uma meia maratona de 21 quilômetros, e agora conseguiu o índice para correr com os quenianos, agora em janeiro, irmão. Imagine, o cara vai correr com os quenianos. Para ganhar dos quenianos, meu céu. É? Ele ganha tudo. É? Então, para ele, perdeu até a graça. Porque, enquanto eu fiz com 45 minutos, ele fez com 17, parece. E ele correu o tempo todo. 17 minutos, ele correu 5 quilômetros. Então, veja bem. Mas nada tira a alegria de chegar, de cruzar. Porque, irmão, quando eu estava lá, nos meus 45, que eu olhei para aquele lugar, vi a linha de chegada, e aquele povo todo vai lá, está chegando, está chegando, está chegando. Eu cruzei. Irmão, falei, meu Deus, me senti. Falei, tira foto, gente, tira foto, filma. Peguei aquela medalhinha, o rapaz chegou. A medalhinha é para quem participou.
é para quem participou. Eu falei, rapaz, mas fiquei feliz demais. Eu falei, eu venci. Porque, querido, não importa se eu cheguei lá com 45 minutos, não sei qual foi o meu pódio, né? Porque lá separa também por categoria, né? Eu estou lá na categoria dos quarentão, lá dos 48, eu nem consegui ver a minha classificação, mas só o fato de eu ter cruzado a linha de chegada, sendo a minha primeira maratona, eu falei, rapaz, eu nasci para isso. Se cuida, Neipinho, porque o seu reinado está chegando ao fim, a Emerson está chegando aí, e você vai ser difícil agora. Mas veja bem, irmão, Deus quer que você chegue ao fim também. Deus não quer que você fique na sua caminhada da fé, na sua corrida da fé, no meio do caminho. Mas para isso, o que eu e você precisamos fazer para que nós não venhamos a ficar no meio do caminho? Primeira coisa que eu e você precisamos fazer para chegarmos ao fim da corrida da fé é inspire-se nos que venceram antes de você. Se inspire naqueles que venceram antes de você. Por isso o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo no versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Veja bem, olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo para mim e para você, irmão, antes de eu e você ingressarmos nessa corrida, houve outros que correram antes de nós, há uma grande nuvem de testemunha, outros irmãos e irmãs que perseveraram, e porque perseveraram na fé, venceram, e agora servem de testemunhos, servem de inspiração para mim e para você. Ei, eu e você precisamos entender, irmãos, que a Bíblia não é simplesmente um livro de história, não é apenas um registro de acontecimentos passados ou de dizeres morais, elas falam de pessoas que viveram em uma época, pessoas que foram reais, pessoas que foram de carne e osso como eu e você, e pessoas que creram no Jesus, e por causa da sua fé em Jesus, eles perseveraram, superaram obstáculos, venceram dores, e agora estão também com o Senhor lá nos céus, esperando o dia da nossa redenção, irmão. Eles venceram. Então, se eles venceram, eu e você também podemos vencer. Irmão. Falei, se a Leila chegou lá, eu também chego. E a Leila é estrategista, rapaz. Você pensa que você casa com a pessoa e você pensa que conhece ela. É nessas horas que você conhece a pessoa. Porque, olha, eu estava lá até correndo, né? Aí naquele ano, no primeiro ano, eu vi a Leilinha lá só no... Aí passei por ela, bora mulher. Porque o nosso combinado foi o seguinte, chegou lá na pista, não tem família não conheço, eu não tenho parente nessa corrida, então não tenho mulher, não tenho filhos, não tenho pai, ela não tem marido, falei, então é cada um para si, porque ela saiu para você vai me esperar? Eu falei assim, eu acho que não, falei, porque eu não vou te esperar não, falei, falei, desse jeito, falei, lá não tem parente, falei, beleza. Aí, rapaz, ela lá no trotinho, eu passei por assim, falei, bora, mulher. E tá. E ela ficou lá atrás, falei, tama. Irmão, quando eu chegou um pouquinho, começou aquela dor aqui assim, eu comecei, e aí eu tive que andar, porque não dava para correr mais. Aí o coração, aí vem a Leila no passinho dela. E foi embora. Falei, cara, a mulher está indo embora. E aí, irmão, perdi ela de vista. Aí eu fiquei apavorado, falei, não vejo mais a mulher em lugar nenhum, rapaz, a mulher sumiu, virou um furacão, um deflete na minha frente. E chegou na frente, irmão. Veja bem, então a gente precisa se inspirar, irmãos, naqueles que correram antes de nós, que venceram. E se eles venceram, você também pode vencer em Cristo Jesus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não importa qual é a batalha, não importa qual é a luta, não importa qual é a pressão que estão colocando sobre você, outros antes de você correram e venceram, e em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Então aguenta firme, não desiste, não retroceda, não importa se você caiu, tropeçou, está caído, fica de pé, porque o Senhor confia e ainda acredita em você. Não desista. Inspire, irmão, naqueles que correram antes de você. Sabe como eu vejo esse capítulo 12? Eu vejo o escritor aos Hebreus sentado numa grande arquibancada dos vencedores, e o povo correndo na pista,
E ele diz para vocês, não desista. E aí ele fala assim, há alguém aqui nessa arquibancada que pode testemunhar, então levanta lá, Noé, e diz assim, não desista, sabe por quê? Por mais de 100 anos eu construí uma arca e preguei, e ninguém se converteu, ninguém entrou nessa arca, mas valeu a pena, porque eu e a minha família fomos salvos do dilúvio. Eu imagino, dizendo outro, levantando, Abraão levantando e diz assim, continue, não desista, quando Deus te pedir algo difícil para fazer, porque Deus me pediu para sair de uma terra, e me deu uma promessa, que eu seria pai de uma grande nação, eu tive um filho, minha mulher era estéril, mas eu tive um filho, Deus pediu esse filho em sacrifício, e eu levei ele no monte, mas Deus já tinha preparado um sacrifício no lugar dele, e valeu a pena, porque hoje eu sou conhecido como o pai da fé. Ah, meu querido, minha querida, não desista, não desista, não importa se o inimigo tem se levantado, tem feito pressão, se as pessoas têm ridicularizado da sua fé, se as pessoas têm afastado de você, se você tem perdido amizades, não desista, porque vai valer a pena. Agora veja bem, se inspire naqueles que venceram, irmão. Não naqueles que estão cambaleando e caídos. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente sempre mira, irmão, em quem está caído, quem está cambaleando, quem está andando ruim. Ah, eu estou aqui na igreja, mas se for para ser crente igual o fulano, eu prefiro estar perdido. Aí você olha para o fulano, irmão, que não está levando a vida de Cristo a sério, a vida com Jesus a sério. Você sempre está se medindo por baixo, irmão. Ei, meça por cima, meça por quem está vencendo, meça com quem está caminhando com o Senhor, com quem está tendo intimidade, com quem está tendo um relacionamento, é nesse que eu vou mirar, eu quero ser igual aquele lá. Eu falei para os meninos, um dia eu vou ser igual o Neipinho. Vocês podem rir, né? E aí eu vi uma frase na internet esse tempo atrás, diz assim, olha, a lagarta falou que ia voar, e todo mundo riu dela, menos a borboleta. E sabe por quê? Porque um dia ela também foi lagarta. Então as pessoas estão rindo de você. Então não se mire, irmão, pelos aqueles que estão cambaleando, que estão caindo, que estão dando mau testemunho, não. Foca naquele que está firme. E acima de tudo, foca naquele que é um modelo, que é a inspiração, que é o próprio Senhor Jesus. É nele que nós estamos focados. Segunda questão, que eu e você precisamos fazer para caminhar, chegar até o fim. Livre-se de toda distração. Livra-se de toda distração, irmão. Olha só o que o escritor aos Hebreus diz para mim e para você, ainda no versículo 1. Livremo-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se agarra em nós, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Muitas vezes, irmãos, nós começamos bem a caminhada com Deus, a vida cristã, você começa animado, né? Aquele fogo do primeiro amor, né? Para Jesus, eu quero Jesus e tudo. Perdão, mas o que acontece? Depois de um certo tempo, a gente se distrai. A gente se distrai com as coisas que estão à nossa volta. A gente se distrai com as perseguições, com as pressões. E aí a gente diminui o ritmo. A gente não vai mais naquela pegada que nós estávamos quando nós começamos. E aqui, o escritor aos Hebreus, ele usa duas palavras. Primeiro, ele fala de embaraço. Algumas traduções trazem peso e outras trazem embaraço. Livrem-se de todo peso ou embaraço. O que é isso? É tudo aquilo que é desnecessário para o corredor. Você vai ver um maratonista correr, irmão, ele corre com a roupa mais leve possível. Você não vai ver um maratonista correndo com a mochila nas costas, né? Ou com peso nos pés. Ele corre o quê? Com a coisa mais leve, né? E aí, entre os especialistas, né? Olha, tênis tal, porque é leve, porque tem esse impacto, tem não sei aquilo lá e tal.
E aí, por quê? Porque ele tem que estar leve. Ele não pode ter nada que esteja atrapalhando o seu avanço, nada que seja um peso que é desnecessário. E muitas vezes, irmãos, veja bem, o que nos atrapalha a avançar com Jesus não é nada ilícito, mas muitas vezes é algumas coisas que são desnecessárias, que muitas vezes a gente deixa de estar na presença do Senhor, a gente deixa de buscar o Senhor por coisas que muitas vezes é uma diversão, é as redes sociais, né? Não estou dizendo que é pecado ter redes sociais, agora você precisa ter cuidado de quanto isso está ocupando a sua vida, de quanto isso está ocupando o seu tempo. E se aquilo que você está vendo está agregando algum valor à sua vida ou não. Não é? Mas muitas vezes são essas coisas, a gente passa horas e horas nas redes sociais, maratonando séries, não é? Assistindo TV ou no lazer, e a gente deixa de estar na presença do Senhor. A gente perde de estar crescendo em Deus, de estar se alimentando da palavra, de estar recebendo algo que vai edificar a nossa fé. Mas não é pecado, só é desnecessário. Então, como corredor, eu e você temos o quê? Que nos desfazer disso, né? Nos tirar todo o excesso, todo o peso, todo o volume, toda a massa que o quê? Acaba nos impedindo de avançar, de progredir de uma forma mais rápida. Não é? Mas aí ele também fala o quê? De todo o pecado. E agora olha só o que ele diz aí no texto, irmãos. Deixa eu ver meu relógio aqui, senão. Olha só o que ele ainda diz no texto. O pecado que tão firmemente o quê? Se apega a nós. Veja bem, irmão, além dos pesos desnecessários, ainda tem o pecado. E como é que ele se apega a nós? De qualquer maneira? Não, ele apega o quê? Bem firme. E, irmão, tem uns pecados aí que é osso largar ele. Nós vamos ter que lutar para abandonar ele, vamos ter que lutar para romper com ele. Por quê? Porque ele está tão arraigado em nós, ele está tão introjetado dentro de nós, irmão, que nós temos uma certa dificuldade até de reconhecer que é pecado. A mentira, o orgulho, o egoísmo, o falar mal dos outros, né? A mesquinhez, a grosseria, a ira, a falta de perdão, está tão dentro de nós, que a gente fala, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim, e se quiserem, vão ter que me engolir desse jeito. Mas é algo que está tão agarrado. E esse pecado, ele nos impede de ter uma comunhão mais profunda com Deus. E ele acaba fazendo com que a gente fira aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então eu e você precisamos nos desfazer dele também. Por isso eu e você precisamos ter essa intimidade com Deus. No tempo a sós com Deus, pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso interior e nos mostre, Senhor, o que é que está me atrapalhando ter uma comunhão mais profunda com o Senhor? O que é que está me atrapalhando dar um bom testemunho de Jesus lá no meu trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá na vizinhança? Muitas vezes, esse meu temperamento intempestivo e incontrolável. Muitas vezes, essa minha língua, né, que não cabe dentro da minha boca. Aí tem um livro, Fecha a Matraca. Vale a pena ler, fecha essa sua matraca. Por quê? Porque muitas vezes eu falo demais. E por falar demais, eu falo o que não devo, firo as pessoas. Você está entendendo, irmão? Então são coisas que estão tão arraigadas em nós, que nós temos até dificuldade de reconhecer que é pecado. Não, isso aqui já faz parte de mim. Não, não faz não, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ei, você podia ser um brigão, um reclamão, um egoísta, um mesquinho, mas agora você está em Cristo e você é nova criatura, as coisas velhas se passaram.
Mas você vai ter que lutar contra isso. Você vai ter que pedir ao Espírito Santo que mostre e deixe isso para trás. Deixe isso de lado, porque isso está impedindo o seu progresso com o Senhor. Isso está impedindo que você avance com o Senhor. O atleta ele tem que deixar tudo, irmão. Lá na corrida, você corre e chega nos quilômetros, eles te dão um copinho d'água. Até a água, se você tomar de forma errada, faz mal. Na verdade, eu usava a aguinha para dar um turbo. Jogava aqui, vai embora. Por quê? Porque você toma água. Alguns tomam água, vomita. Por quê? Porque até a água, se você tomar de uma forma, se não tomar corretamente, faz mal para você. Então, você tem que deixar tudo que é embaraço. Não dá para correr, porque tudo aquilo que te atrapalha no seu progresso. Terceiro e penúltimo, não pare até que tenha chegado, que tenha cruzado a linha de chegada. Se você quer chegar ao fim da caminhada, da corrida da fé, não pare até que você tenha cruzado a linha de chegada. Olha, por isso que o escritor ele vai dizer ainda aí no verso 2, no verso 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É com perseverança, irmão. E o que é perseverança, irmão? Perseverança é continuar sempre e não retroceder. Perseverança é a chave para a vitória, irmão. É perseverar, é continuar no mesmo ânimo. Como eu disse para você, eu tinha corrido 2 quilômetros, irmão. Eu corri ali 600 metros, já deu a primeira, aí eu andei um pouquinho, aí eu recuperei o fôlego, falei, opa, dá para ir, e corri. Irmão, quando eu cruzei a marca dos 2,5 km, eu falei, meu Deus, eu vou desistir. Por quê? Porque eu corri, e aí o percurso foi diferente dessa vez. Você fazia uma volta e você voltava perto da linha de chegada, sabe? Aí você ouvia o som da linha de chegada, você via até os balões assim, falei, está chegando, falei, graças a Deus, eu estou chegando. Irmão, aí quando chegou a setinha do percurso, para cá. Eu falei, não acredito. Eu falei, não, mas se eu vim para cá, vai ficar longe. Aí ficava longe o som, eu falei, meu Deus. Aí eu andei de novo, falei, meu Deus. Aí quando eu olhei lá no final assim, aí o velho homem falou assim, cruza aqui. Para que você vai até lá, cruza aqui, para aqui, para quê? Ou se não desiste. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou desistir. Mas depois lembrei, falei, não, mas a Leila já está lá na frente, vai ser vergonha demais. Falei, não, eu vou. E aí eu fui, falei, não, eu vou no percurso, nem que seja andando, nem que seja correndo, eu vou. Irmão, e perseverei. Até chegar na linha de chegada. Voltei, fiz, e quando eu cheguei na reta final, irmão, que eu vi aquela festa, que eu vi aquele negócio, falei, vai valer a pena, eu vou chegar. E aí sabe qual era a minha alegria? Porque eu tinha saído de casa, pronto para ser o último, mas eu não ia ser mais o último, irmão, eu ia chegar ainda na frente de muita gente. Muitos desistiram, mas eu não desisti. Perseverança é isso, é você não desistir, é você continuar firme, independente das circunstâncias. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você, irmão, perseverar no dia bom é fácil. Perseverar com todo mundo saudável em casa é fácil. Perseverar com a conta no azul é fácil. Perseverar, irmão, quando tudo está dando certo é fácil. Perseverar quando as pessoas estão apoiando é fácil. Agora o desafio é perseverar quando você está doente. É quando as coisas não estão dando certo do jeito que você planejou. É quando a conta está no vermelho. É quando as pessoas estão contra você, quando a oposição e a pressão é grande, e você diz assim, eu não vou desistir, eu vou perseverar até o fim. Eu vou até o fim, porque vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. Ninguém precisa perseverar no dia bom, irmão. Mas todos nós precisamos aprender a perseverar no tempo da luta, no tempo da adversidade.
Aqui muitos daqueles irmãos estavam voltando atrás por causa da pressão, por causa da perseguição. Por isso o escritor aos Hebreus diz: não desistam, não retrocedam, não voltem atrás, não fiquem no meio do caminho, nem que seja cabaleando, nem que seja arrastando, mas chegue até o fim, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, irmão. Talvez você está nessa luta aí, você está falando, não vai valer a pena. Senhor, que sofrimento, que pressão, que dor, que perda, Senhor. Será que vai valer a pena? Ei, vai valer a pena. Porque o seu Senhor já venceu. E se Ele venceu, você e eu também somos mais do que vencedor, irmãos. Sabe qual é o maior adversário de um atleta numa maratona? É ele mesmo. Se você quiser vencer, você vai ter que primeiro vencer você mesmo. Você vai ter que aprender a dominar você mesmo. Você vai ter que aprender a superar você mesmo. Naquela corrida lá, irmão, eu percebi que o maior adversário era eu mesmo. Eu teria que me superar. Eu teria que vencer. Eu teria que esticar os meus limites se eu quisesse chegar até o final. Desistir não podia ser uma opção para mim e para você. Eu não podia olhar para as circunstâncias, eu não podia olhar para aqueles que estavam correndo ao meu lado, eu tinha que focar em mim e olhar para mim. Por quê? Porque se eu olhasse para as circunstâncias, se eu olhasse para aqueles que já tinham chegado, e lá em casa foi uma comédia, porque cada um fez a sua perspectiva de chegada. E aí, o André, que perdeu o prazo de se inscrever na corrida, porque, vamos André, ele, não sei, vamos. Aí no dia que ele foi escrever, não deu, a gente tinha fechado as inscrições. Eu falei, então vai lá como pipoquinha, né, intruso, né, de penetra. Ele foi. Aí ele falou assim, aí no dia anterior todo mundo reuniu lá na mesa e começou a perguntar, e você, quanto tempo você acha que você vai fazer? Aí um falava, não, eu vou fazer 40, outro eu vou fazer 30. Aí o André falou assim, eu vou fazer com 32. E aí, irmão, nós saímos todo mundo junto. Ele fez com 30, 29. 29 minutos ele fez os 5 quilômetros. Eu olhei assim e falei, larguei com ele, foi o primeiro que desapareceu. Aí depois desapareceu a Leila. Falei, agora estou enrolado. Mas se eu ficasse olhando para eles, irmão, eu falei, não tem para mim não. Eu falei, não, então é você que tem que se superar. Persevera, irmão, nem que seja arrastando, mas eu vou. Nem que seja manquejando, mas eu vou. Nem que seja tropeçando, caindo, levantando, tropeçando, caindo, levantando. Eu vou continuar servindo o Senhor, porque Ele vai fazer que os meus pés fiquem firmes na rocha, porque Ele é a rocha. Irmão, houve uma Olimpíada em Los Angeles, 1984. A ganhadora foi Joan Bennett. Ela foi a vencedora. Foi a primeira Olimpíada que as mulheres puderam correr uma maratona, porque antes elas não podiam correr maratona. Era só até 1.500 metros. Mas foi a primeira Olimpíada. Mas ninguém lembra da vencedora dessa Olimpíada de 1984, sabe por quê? Porque nessa Olimpíada houve uma outra mulher que marcou, e até hoje, quando você procura a Olimpíada de 1984, o nome que se destaca é ela, Gabrielle Anderson, uma sueca, que correu pela Suíça. Por quê? Porque ela já tinha 39 anos, irmãos, e foi a primeira Olimpíada que as mulheres podiam correr, e ela se classificou para correr nessa Olimpíada. Mas veja bem, por causa da severidade do percurso, ou seja, o calor, o desgaste, cãibra, ela começou a ter cãibra, ela teve uma desidratação terrível, irmão. E quando chegou nos últimos quilômetros, ela perdeu as forças. E ela foi a última das mulheres a chegar. Mas ela sabia que ela era a última maratona dela, não tinha mais condições de se classificar. Então sabe o que ela fez? Ela correu, irmão. E ela chegou, e se você buscar na internet, você vai ver, ela chega toda torta. E ela vai andando. E os médicos estavam tudo ali para dar assistência para ela. Mas o negócio é o seguinte, se ela pedisse assistência médica, ela era desclassificada. Então ela tinha que correr, falou assim, é a última maratona, é a última oportunidade que eu tenho, ou então seja, nem que seja arrastando, eu vou cruzar aquela linha de chegada. E foi assim, meu irmão, ela chegou arrastando, ela demorou 2 horas e 40 minutos, se eu não estiver enganado, mas ela chegou até o fim.
E porque ela perseverou e não desistiu, irmão, ninguém lembra de quem foi a campeã daquele ano, mas o nome dela ficou gravado, e é um legado de perseverança e fé. Ei, meu irmão, não importa como é que você vai chegar na linha de final, na corrida da fé. Talvez você chegue aí meio cambaleando, mas o importante é que você vai chegar, e o seu Senhor vai estar esperando por você, com a coroa da vitória. Ah, irmão, quando eu cheguei lá, eu peguei a minha medalhinha, eu não quis nem a banana e a melancia que eles estavam oferecendo. Falei, rapaz, alguns correm pela banana e pela melancia. Eu fiquei tão encantado com a medalha, que eu falei assim, não quero nem a banana e nem a melancia, eu vou ficar com a minha medalhinha, porque eu cruzei, eu venci. Não importa as dores, não importa o cansaço. Ei, meu irmão, não desista até cruzar a linha de chegada. E a linha de chegada é: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Um dia, irmão, eu e você vamos ouvir do nosso Senhor: servo bom e fiel. Eu não sei você, irmão, mas eu vou estar lá pela fé. E eu quero que você esteja comigo, para dizer, olha, nós estamos aqui, Senhor. E eu quero até desafiar você, irmão, ano que vem, bora comigo, vamos lá. Vamos a igreja de corredores aqui, ó, ganhando almas e também ali, cuidando aí do físico. E para concluir, última coisa que você precisa para chegar até o fim: reaja de maneira positiva diante da correção. Irmãos, nessa jornada da fé, nós vamos ter que realinhar a rota sempre. Igual tem um percurso da corrida, nessa caminhada da fé nós temos também que nos realinhar no percurso. E muitas vezes Deus vai nos corrigir. E sabe por que muitas pessoas acabam naufragando na fé? Porque elas não reagem positivamente à correção. Por isso, o escritor aos Hebreus, aqui, a partir do versículo de número 5, ele vai dizer: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você for repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo o que aceita como filho. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, muitas vezes, irmão, para nós mantermos firme, alguém que já está correndo há mais tempo, alguém que está mais experiente, vai mostrar para você o seu ponto cego, vai mostrar para você onde você precisa melhorar o seu tempo na corrida. Olha, irmão, aqui você está tropeçando. Olha, irmão, aqui você está falhando. Você precisa melhorar nisso. Olha, você precisa melhorar no seu casamento. Olha, você precisa melhorar no relacionamento com os seus filhos. Olha, você precisa melhorar no seu relacionamento com os seus pais. Olha, você precisa melhorar no seu caráter. Tem que deixar isso aqui para trás. Tem que abrir mão daquilo ali. Então vai ter alguém que vai estar o quê? Vai estar corrigindo. Como o atleta tem o treinador, tem o técnico, não é assim? O cara corre, o técnico fala: olha, você pode melhorar, olha, você está lento demais nisso aqui, olha, agora se você endurece o coração, se você reage negativamente à correção, você nunca vai melhorar. Você nunca vai superar os seus limites, você nunca vai vencer as suas barreiras. Por quê? Porque você sempre reage, né, negativamente. Ninguém pode chamar a sua atenção, ninguém pode apontar para você onde é que você está errando, porque logo você, né, se ressente, fica brabo. Eu chamo gente assim do crente marimbondo. Você não pode espremer que ele te ferroa. Tem crente assim na igreja, irmão. Você não pode dar uma espremidinha na igreja, toma. E aí sabe o que acontece, irmão? Quando você não tem quem aponta para você onde você precisa melhorar, você sempre fica no mesmo estágio. Por quê? Porque ninguém alcança o seu máximo potencial sozinho. Eu preciso de pessoas que mostrem para mim os meus pontos cegos. Eu preciso de pessoas que mostrem para mim a minha retaguarda descoberta. Por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: Deus, Ele corrige a quem tem por filho. Deus corrige a quem ama. Irmão, o pai só corrige o filho.
Seu filho está correndo aqui para a igreja, para lá e para cá, derrubando cadeira, subindo tudo. Se você não for pai daquela criança, você vai corrigir ele. Para quê? Só para levar um carão? Você não é meu pai? Porque hoje, irmão, hoje a molecada, a criançada está desse jeito aí, não liga não. Você não é meu pai, nem minha mãe. Aí você fica com a vergonha. Ou eu falava para você, mas eu tenho até vergonha, eu tenho até medo de cumprimentar alguns. Porque eu falei, você não sabe o que vai vir? Então eu não corrijo. Agora, se for o meu filho, irmão, vem cá, vamos ali fora. E aí, irmão, canta. A varinha canta, irmão. E canta bonito. E raiz, engole o choro. E vem e senta. O pai corrige o filho. Por quê? Porque ama. Não é porque eu quero ver o mal. Irmão, eu digo isso para os meninos lá em casa. Falo, quando alguém te corrigir, levanta a mão e agradece. Porque alguém precisa ter muita coragem, te amar muito para falar onde você está errando. Para correr o risco de ter um desgaste com você. Porque o escritor aos Hebreus diz assim, a princípio, nenhuma disciplina é prazerosa, irmão. Por mais que seja positivo ser corrigido, é uma coisa que ninguém gosta. Sim ou não? Ninguém gosta, irmão, de alguém apontar. Mas o escritor aos Hebreus diz, a princípio não é prazerosa, mas no final cumpre o seu propósito, que é o quê? Que você participe da santidade de Deus, irmão. E aí depois que você é corrigido, e você cresce, e você supera, você fala assim, cara, ainda bem que teve alguém lá atrás para apontar para mim o caminho. Porque senão, eu teria caído. Na vida cristã é assim, irmão. Deus vai levantar pessoas, o seu líder de célula, o seu pastor, aquele irmão que está mais próximo de você, mais maduro na fé, que algumas vezes fala, irmão, eu preciso te falar com muito amor isso aqui. Agora é você que vai ter que escolher como você vai ouvir. Você vai, como dizia um irmão lá em Rondônia, azedar o capim do bucho, empinar a carroça, ou se você vai falar assim, não, Senhor, obrigado, irmão, eu vou ouvir isso. O pior lugar, irmão, é em casa, para acontecer um trem desse. Tem dia que a mulher fala, eu preciso falar um negócio com você. Lá vem. Meu bem, tem que falar, meu Deus, já vem. E aí você tem que engolir o negócio. Na hora que você quer, não, peraí, mas eu preciso ouvir. Porque é só ouvindo que eu vou crescer. O propósito de Deus para mim e para você é que você chegue ao fim da carreira. Que você cruze a linha de chegada e receba a coroa que lhe está proposta. Mas tem coisas que é só você que vai poder fazer. Se inspire naqueles que já correram antes de você, querido. Olha para os bons exemplos. Persevere. Não desista até cruzar a linha de chegada. Eu vou até o fim. Se livra de tudo aquilo que está te atrapalhando. Se livra. O que é que está me atrapalhando? É o pecado ou algumas coisas? Eu vou me livrar. E eu vou aceitar a correção. Porque é assim que eu vou crescer. E eu vou chegar até o fim. Coloque-se em pé, querido. Coloque-se em pé, minha querida. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos.